Por isso a nossa tentativa de fazer a votação ainda neste ano, as votações mais importantes pelo menos, mas nós temos muita convicção de que o bom senso vai prevalecer, particularmente nesse caso do pré-sal. Agora, dentre as decisões, o senhor é uma pessoa que participa, sim, de debates significativos, das questões substantivas e das decisões de governo. O senhor dá para destacar, nesse período de governo Lula, o que o senhor entende que foi decisão que tenha significado o avanço mais importante para o país? Dá para dar uma pinçada, uma ou outra, que o senhor fala, ó, Maria Lídia, isso aqui, ficando para a história, já está bom. Tem alguma coisa que o senhor faça? Eu acho muito importante essa questão de difícil resposta. Eu vinha agora no avião manuseando um pouco um material que nós temos de produção de informações do governo e vinha me dando conta de como um governo é complexo, como muitas vezes nem o próprio governo sabe o que ele mesmo está realizando. Então, nem sempre é fácil fazer essa seleção. Mas eu diria, Maria Lídia, que as coisas mais importantes são, de um lado, as mudanças que nós fizemos na política econômica que permitiram ao país, ao longo desses anos, retomar o crescimento, manter a estabilidade, que era uma virtude do governo anterior, da política. O senhor reconhece isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Plano Real trouxe ao país uma estabilidade que jamais nós poderíamos negar, seria inadequado não reconhecer. Agora, nós temos uma mudança importante, porque nós pegamos a economia num estágio crítico, onde o Brasil não estava crescendo, onde o endividamento era enorme, o Brasil tinha uma estabilidade, mas paralisado e sem distribuição de renda. Então, a retomada, e aí nós devemos muito ao ministro Palocci, ao ministro Meirelles, e, claro, ao comando do presidente Lula. Engana-se profundamente quem pensa que quem manda no governo, ora foi o Zé Dirceu, ora foi o Palocci, ora foi a Dilma. Completo engano. O presidente Lula é um timoneiro dos bons, dos duros, que comanda, que não se deixa levar, que questiona, que gosta de trabalhar com contraditório entre os ministros. Mas então eu queria destacar, eu acho que a política econômica, na medida em que ela permitiu essa retomada do crescimento com distribuição de renda e todos os dados, agora saiu a última pesquisa PNAD que mostra, talvez a maior alegria que a gente tem no governo, Maria Lídia, é a gente perceber que o número de pobres está diminuindo, que a fome está diminuindo no Brasil. Ao fim e ao cabo, o governo é para isso. É para estabelecer justiça e para estabelecer um patamar de dignidade. Então, eu destacaria, em primeiro lugar, essa. A outra medida importante, o conjunto de medidas, foram as políticas sociais, porque elas tiveram dois vetores muito interessantes, nem sempre perceptíveis pelas pessoas. Porque, de um lado, as políticas sociais visaram dar um mínimo de dignidade para as pessoas, ou seja, diminuir a fome, dar à mãe a condição de oferecer 3 refeições por dia para os seus filhos, dar ao pai uma perspectiva mínima de trabalho, ao jovem um mínimo de esperança, e o ProUni, por exemplo, é extraordinário desse ponto de vista. Mas elas tiveram também um efeito muito importante na reativação da economia nos recônditos do Brasil, nas regiões menos dinâmicas do país. Porque quando o pequeno recebe, seja o Bolsa Família, seja os benefícios de ação continuada, seja a aposentadoria dos idosos, que nós fizemos questão de manter com seu poder de ganho nesses anos, esse dinheiro não vai para baixo do colchão, nem vai para a caderneta de poupança, ele vai na veia do mercado, ele reativa a economia local. Então, boa parte da recuperação do Nordeste está ligado a isso. Então, acho que esse outro aspecto, eu destacaria esses dois vetores fundamentais como talvez os mais acertados desse Posso fazer uma pergunta de caráter político, baseado no que o senhor disse, que a liderança do presidente Lula, as pessoas pensam que é Palocci, pensam que não. É o presidente Lula, inclusive, ele tem jogado com contraditório entre os ministros, como o senhor disse ainda há pouco. A questão é o seguinte, o senhor é companheiro desde o começo, década de 80. Vocês começaram com um projeto comum, e nesse projeto haviam várias pessoas envolvidas, tá certo? E me questionando essas pessoas todas, José Dirceu, Palocci, mesmo Mercadante, Luiz Gushiken, você tem uma quantidade grande de essas pessoas todas. Eu queria entender bem qual a razão que essas pessoas, elas foram, de repente, parece que foram afastadas, entraram na sombra, elas foram, digamos, obnubiladas, né? Porque a gente esperava que um presidente que tem uma popularidade de 80%,
tivesse algum ou dois daqueles líderes que estariam já ali, quer dizer, que representassem uma continuidade dessa liderança. E aí, quando surgiu a Dilma Rousseff, inclusive muitas pessoas do PT contestam, acham que foi uma coisa meio artificial, etc., em grande parte porque não foi essa coisa que surgiu desde o começo, né? Então eu queria que o senhor, qual a sua interpretação pelo fato de esses líderes todos terem se desgastado e de repente parece que sobrou praticamente quem sobrou. Sobrou. Quer dizer, PT ficou sem quadros, é isso? Ficou sem quadros importantes. Essa a indagação? Tem quadros, mas não quadros da importância, porque o projeto era comum. Okay. Então, e agora? Como é que é? Eu quero te dar razão nesse aspecto, que os dois, vamos dizer assim, os dois grandes generais nossos, no primeiro momento, eram o Zé Dirceu e o Palocci, que depois tiveram que deixar o governo. A tua pergunta, Mauro, ela causa uma dor, ela não é fácil para a gente, porque, de fato, não foi fácil para o presidente Lula e para cada um de nós ir perdendo ao longo dessa batalha companheiros importantes, que foram fundamentais. O Zé Dirceu é o grande artífice da aliança de 2002, foi o iniciador, junto com o presidente Lula, do nosso governo em 2003, de maneira muito importante. Acabei de citar o Palocci. O Gushiken realizou na comunicação uma moralização no setor de comunicação do governo, do ponto de vista de preços. Pode perguntar aí aos proprietários dos grandes meios de comunicação no país, que foi extraordinária. Por que saiu? Agora, Mauro, nós vivemos uma crise profunda e, desse ponto de vista, eu recordava 2005, onde nós somos objeto de um ataque político consistente, forte, que vitimou, que tirou a legitimidade, tirou a possibilidade de continuidade desses companheiros. O presidente Lula, em nenhum momento, fez o que muitas vezes foi dito em algum tipo de imprensa, que ele rifou com certa leviandade os seus colaboradores. Cada saída dessa causou uma dor muito grande ao presidente e a toda a equipe. O problema é que as próprias pessoas estão se dando conta que a permanência delas do governo, alvo que eram de um ataque político tão forte, tão frontal, prejudicaria a continuidade do governo. Então, em nenhum desses casos, eu acompanhei dolorosamente e muito de perto, houve uma deliberação unilateral do presidente, dizer, olha, houve no final sempre um acordo. Agora, se você olhar bem, nos governos anteriores, também houve um processo semelhante. É muito comum que as figuras que estão no proscênio da política, elas vão se desgastando. E é muito comum a troca de peças no processo. No governo do presidente Fernando Henrique, são vários auxiliares dele também que acabaram deixando o governo. Vamos lembrar também do Itamar Franco e tantos outros. Então, eu acho que sem tirar o peso da tua questão, eu quero lhe dizer que eu acho que é um processo que na política, infelizmente, ocorre. Você está exposto, você está sujeito a ataques e muitas vezes você fica, embora injustamente, inviabilizado politicamente. E o custo da tua presença no governo acaba tendo um custo-benefício que não vale mais a pena. E você mesmo toma uma decisão de não continuar, entendeu?